Olá, eu sou o Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócios Europeia de Barcelona, e este é o canal que nós falamos sobre vários temas: coach, inteligência emocional, programação neurolinguística. Aqui eu falo sobre o meio jurídico, sobre o mercado financeiro, sobre investimentos, vários temas relevantes que você pode aplicar no seu dia a dia. Antes de nós começarmos esse vídeo, eu peço para você se inscrever nesse canal, curta, compartilha, para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é relevante para você e possa te entregar outros conteúdos como esse. Acione o sininho de notificações também, aí o YouTube vai entregar mais conteúdos como esse para você. Nesse vídeo iremos falar sobre a resolução 400 da ANAC e vamos falar também sobre a jurisprudência do STJ. Mas antes de começarmos a entrar no assunto sobre jurisprudência, sobre a resolução da ANAC, eu vou contar uma breve história. Eu viajei daqui de Socorro, onde eu moro, peguei um avião em Campinas e fui para Rondônia, onde meus pais moram. Mas nessa viagem, no meio da viagem, eu estava com meu RG dentro de um livro que eu estava lendo, acabei deixando cair esse RG e perdi meu documento. Mesmo assim, eu peguei o avião, quando eu percebi que tinha perdido o documento, não dava mais tempo de eu voltar para procurar e tive que entrar no avião e fui para Rondônia. Chegando lá, eu fiz um boletim de ocorrência e com esse boletim de ocorrência eu pude voltar a Socorro para minha cidade. Mas por que eu estou contando essa história? Porque quando você perde um documento, você precisa de um RG, um documento com foto, para você conseguir embarcar no avião. Então eu vou estar lendo primeiramente uma lei que está no check-in da apresentação do embarque da Resolução 400 da ANAC. Diz assim, no artigo 16, parágrafo 4, no caso de furto, roubo ou extravio de documento de identificação do passageiro, deverá ser aceito o boletim de ocorrência em voo doméstico, emitido por autoridade de segurança pública competente. Então foi a forma que eu fiz. Com o boletim de ocorrência eu consegui embarcar de volta para Socorro. Mas não foi isso só o que aconteceu na história. Eu viajei para lá e não estava acontecendo a pandemia. Todo mundo conhece a história da pandemia, você viveu situações da pandemia que só você sabe o que você estava no seu trabalho, em casa, que situações você viveu. Nesse caso eu viajei para lá e quando eu estava em Rondônia estourou a pandemia. E aí teve a pandemia, eu precisava voltar para minha cidade, eu já estava com a passagem comprada de volta, mas eu não conseguia voltar por causa de todo esse transtorno que aconteceu, que parou todo o Brasil, parou todo o mundo e os aeroportos estavam todos parados. Então eu peguei e fui pesquisar sobre a resolução 400 da ANAC para me informar quais eram os meus direitos. Então eu consegui pegar um ônibus de Cacoal até a capital Porto Velho, ao qual lá eu consegui pegar o avião para Campinas e depois vir para Socorro. Então foi todo um transtorno que muitas pessoas viveram. Então por isso eu comecei a pesquisar sobre a resolução 400 da ANAC e por isso estou apresentando esse vídeo. Então muitas pessoas antigamente apresentavam danos morais presumido contra companhias aéreas por causa de atraso de voos, cancelamento de voos, mas a jurisprudência do STJ mudou o seu entendimento e não cabe mais dano moral presumido, ao qual você não precisa de provas, levantar provas que causou um dano extra patrimonial na sua vida. Então você vai precisar comprovar que de fato aquele atraso, aquele cancelamento, você tinha um compromisso inadiável, você tinha um compromisso que tinha que realizar, você tinha que estar em determinado horário, determinado local e não poderia faltar por causa daquele compromisso que você tinha e a sua passagem estava comprada e teve todo esse transtorno. Então você tem que provar isso para que você possa receber um dano moral. Então vamos lá na lei, na resolução 400 da ANAC, o que diz: alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, seção 4. Artigo 12 diz: as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário, itinerário originalmente contratado, deverão ser informados aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas. Parágrafo 1º. O transportador deverá fornecer alternativas de recomodação, reembolso integral, devendo a escolha do passageiro nos casos de: inciso 1, informação de alteração ser prestada em prazo inferior ao caput deste artigo. Inciso 2, alteração do horário de partida ou chegada ser superior a 30 minutos nos voos domésticos e 1 hora nos voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados, e se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. Parágrafo 2º. Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação de informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: inciso 1, reacomodação; inciso 2,
reembolso integral. Inciso 3, execução do serviço por modalidade de transporte. Então, para você ver, se tudo isso que tem o seu direito aqui na resolução 400 da ANAC, se você tiver um atraso de voo, cancelamento de voo, e a companhia aérea não colocar você, caso você esteja precisando de um café da manhã, de um almoço, de uma janta, ou você precise de um local para você dormir, ou você precisa de um transporte para você se locomover de um local para outro, e a companhia aérea não dê toda essa assistência material que você precisa naquele momento, então você vai guardando provas para assim você entrar com o processo de danos morais contra a companhia aérea. Você vai ter que provar que você está sendo lesado, que você teve todo um transtorno e a companhia aérea não teve a assistência material necessária que você precisava naquele momento. Então você não vai fazer um dano moral, você vai precisar, não existe um dano moral presumido, o qual é só atrasar, só ter o problema e você já vai receber esse dano moral. Você vai ter que provar. Então, na jurisprudência do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, diz assim: na hipótese de atraso de voo, não se admite configura dano moral in re ipsa, que é o dano moral presumido. Dano moral in re ipsa, que é o dano moral presumido. Vamos ver então o que diz a jurisprudência do STJ. De início, revela-se importante anotar que esta Corte Superior, em perfilhado ao entendimento de que o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo que a responsabilidade do seu causador opera-se in re ipsa, é o dano moral presumido, por força do simples fato da sua violação em virtude de desconforto, da aflição dos transtornos suportados pelo passageiro. Quarta turma do STJ, 23 de 11 de 2009. Contudo, a presunção do dano moral in re ipsa, independentemente da duração do atraso das demais circunstâncias envolvidas, exige maiores reflexões sobre a controvérsia, que em vários outros fatores devem ser considerados a fim de que a possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova por parte do passageiro da lesão extrapatrimonial sofrida. Dizer que é presumido o dano moral das hipóteses de atraso de voo é dizer que é inevitavelmente que o passageiro necessariamente sofreu um abalo que maculou sua honra, a sua dignidade, pelo fato de a aeronave não ter partido na exata hora constante do bilhete. Frisa-se, abalo é este que não precisa sequer ser comprovado, porque é decorrência do próprio atraso da saída da aeronave em si. Por oportuno, convém mencionar que as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. Exemplo, pode citar particularidades a serem observadas. Vamos então às particularidades que você vai precisar provar na justiça contra a companhia aérea, para assim você poder receber o seu dano moral por o atraso ou cancelamento de voo, porque você tinha compromissos inadiáveis. Vamos então a essas provas. Primeiro, a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso, então primeiro caso. Segundo, se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros que se encontram na resolução 400 da ANAC que eu li anteriormente, que eu mencionei anteriormente. Terceiro, se foram prestadas no tempo, modo, as informações claras, precisas por parte da companhia aérea, a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião. E o quarto, se foi oferecido suporte material, alimentação, hospedagem, etc. Então, quando você tem um atraso de voo, você vai precisar de todo o suporte material, alimentação, hospedagem, transporte, tudo que vai envolver a logística para você estar esperando aqui a partir do avião, do novo horário que eles vão estar colocando para você viajar para a sua cidade, quando o atraso for considerável. E quinto, se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável do destino, dentre outros. Então você tinha um compromisso inadiável em determinada cidade aqui no Brasil ou determinada cidade no exterior, era um compromisso que você tinha que estar ali e você não poderia remarcar aquele compromisso. Então tudo isso você vai juntar as várias provas aqui do fato e você vai comprovar um dano moral e você vai receber o seu valor por dano moral. Então não é somente falar que você foi lesado e não comprovar que você foi realmente lesado, que você tinha um compromisso inadiável. Então com esse vídeo eu deixo essa informação extremamente importante, que muitas pessoas, imagino você que tem compromissos
que você pega o avião e vai de uma cidade, vai para outra, fora do país. E aí com essas informações você agora vai ter informações extremamente importantes para você estar requerendo seus direitos, no caso, em danos morais em relação a atraso e cancelamento de voos. Se inscreva no meu canal, curta, compartilha, envie esses conteúdos para que outras pessoas possam ter a oportunidade desse conteúdo relevante para as suas tomadas de decisões. Deixo meu abraço, fique com Deus, nos vemos nos próximos vídeos desse canal. Tchau, tchau.